O Livro dos Mortos é um dos textos funerários mais antigos do Antigo Egito. Ele se desenvolveu a partir de uma longa tradição de textos, cujos primeiros exemplos são conhecidos como os textos das pirâmides, encontrados no complexo de Saqqara. Durante o Império Novo, o mais longo manuscrito foi escrito em papiros pelo escriba Ani, ficando conhecido como Papiros de Ani, os quais mostram em mais de 60 vinhetas a jornada do morto Ani pelo Duat, a vida após a morte ou o além, onde ele passa por diversos cerimoniais enquanto caminha em direção ao campo de juncos, chamado de Seker-Hetep. Para os antigos egípcios, compreender a morte era compreender a vida, enxergando a jornada da vida após a morte como o caminho de reencarnação que permite o ser morrer e renascer em novas escalas, expandindo a cada vida a compreensão de si mesmo e dos processos do universo. Na primeira vinheta, vemos o escriba Ani com as mãos erguidas em adoração, junto com a sua esposa Tufto, a senhora do coro de Amon, vestindo uma roupa que é semelhante à de Ani, segurando um cistro e um galho na mão direita e um menat na mão esquerda, um amuleto que indicava os membros do coro de Amon. Amon é a consciência do mundo dual, é a imagem e semelhança do Criador em um espelho de luz que reflete as 7 cores ou níveis de consciência pelas quais o ser tem que passar para desenvolver o seu máximo potencial. Amon é representado na forma de um homem, que segura na mão direita o cetro Uas, símbolo da artéria principal do corpo, a artéria aorta, demonstrando que seu poder atua como regulador do fluido vital, assim como essa artéria. E na mão esquerda, ele segura uma Anki, símbolo da energia vital que se manifesta nas pulsações do sistema cardiovascular e eletromagnético. Sua coroa representa os 7 níveis de consciência anteriormente citados, os quais se fractaliza em nós através das 7 glândulas principais do corpo, nos 7 chakras e nas 7 leis que precisamos aprender para equilibrar, para despertar o infinito potencial humano, conduzindo o homem do seu instinto animal para a sabedoria da imortalidade. Esses 7 níveis, representados como escamas duais na coroa de Amon, simbolizam o processo evolutivo da frequência de vibração do homem em um processo de reencarnação que lhe permite, a cada vez que encarna, elevar o seu nível de percepção sobre a realidade, fazendo ampliar a capacidade de atuação e visão da sua aura ou do seu campo eletromagnético. Saber como funcionam essas 7 leis universais ajuda a todos os seres a ultrapassar os limites do seu pensamento, começando a entender a natureza do mundo que nos rodeia e do mundo que está dentro de nós. Ainda na primeira vinheta, ao lado de Ani, está um hino, ou encantamentos dedicado ao deus Ra, a deidade solar que manifesta a essência do universo. Podemos vê-lo representado de várias formas, com cabeça de falcão e um disco solar na cabeça, apenas um disco ou um disco com uma serpente que morde a própria cauda. Ra é a deidade solar que se manifesta fisicamente através de 3 atributos. No início, ele foi Atum-Ra, o potencial e manifesto, a consciência no oceano de Num, a unidade essencial,
o eterno e imutável. Ele se torna Ptah quando decide manifestar a sua vontade, dando origem à criação do universo como conhecemos. Amon-Ra, ele se torna quando nasce pela primeira vez na consciência de um homem, manifestando o potencial de um eu criador, capaz de retornar à sua origem. Esse hino deve ser evocado quando Ra se ergue na parte leste do horizonte. Honras a ti, ó tu que vieste como Kefri, o Criador dos deuses. Tu te levantas, brilhas e iluminas tua mãe Nut. Tua mãe Nut te honra com ambas as mãos. A terra de Mano te recebe com júbilos, e a deusa Maat te abraça nas duas estações. Que ele dê esplendor e poder e triunfo, e o retorno como alma viva para ver obra dos dois horizontes ao Ka de Osíris. O escriba Ani triunfante diante de Osíris, que diz: Louvados sejam os deuses do templo da alma, que pesam na balança céu e terra, e que fornecem comida e abundância de carne. Louvado seja Tatumin, Criador da humanidade e da substância dos deuses do sul e do norte, do oeste e do leste. Fazei-vos louvores a Ra, o Senhor do céu, o príncipe, a vida, saúde e força, o Criador dos deuses, e adorai a ele em sua belíssima presença, quando se ergue no barco Atet. Aqueles que habitam as alturas e aqueles que habitam as profundezas veneram a ti. Tof e Maat registram teus feitos. Teu inimigo é lançado ao fogo, o maligno cai. Seus braços estão atados e suas pernas Ra as tirou. Os filhos da revolta impotente jamais se levantarão de novo. A casa do príncipe festeja, e o som dos que se rejubilam se espalha pela morada poderosa. Os deuses se alegram quando veem Ra se erguer. Seus raios enchem o mundo de luz. A majestade do Deus, que deve ser temido, se adianta e entra na região de Mano, e ilumina a terra sempre que nasce a cada dia. Ele volta ao lugar onde esteve ontem. Que tu estejas em paz comigo, que eu contemple tuas belezas, que eu progrida sobre a terra, que eu golpeie o asno, que eu massacre o maligno, que eu destrua a Pepe em sua hora, que eu veja o peixe hábito no momento da sua criação e o peixe ante em sua criação, e o barco ante em seu lago. Que eu veja Horus cuidando do leme, com Tote e Maat ao seu lado, que eu segure a proa do barco Sekhet e a polpa do barco Atet. Que ele conceda ao Ka de Osíris Ani contemplar o disco do sol e o deus Lua sem cessar, todos os dias, e que minha alma se levante e caminhe para onde quiser. Que meu nome seja proclamado quando o encontrarem sobre a mesa de oferendas. Que sejam feitas oferendas a mim em minha presença, assim como são feitas aos seguidores de Horus. E que seja preparado para mim um lugar no barco do sol, no dia da vinda do Deus, e que eu seja recebido na presença de Osíris na terra do triunfo. Kefri é uma fase do sol noturno, na 12ª hora da noite, quando ele se torna o sol nascente após sua passagem pelo submundo. Sua forma é a de um escaravelho, associado à órbita do Sol,
que faz um círculo pela terra, girando, assim como esse animal faz, criando uma bola de terra que protege os seus ovos e os faz chocar, saindo da esfera escura para a luz do sol. Nut é o símbolo do céu, esposa de Geb, a terra, e mãe de Ísis, Osíris, Sefti e Néftis. Representa o local que o sol nascia. Mano é o antigo nome das montanhas que estão na margem oeste do Nilo, de frente para Tebas, onde se situava o local principal de templos e tumbas escavadas em rochas. Maat é a filha do Sol, simboliza a veracidade, a justiça e o equilíbrio do universo. Ela manifesta sua maior força nos dois equinócios. Equi significa igual, ou seja, que existem dois momentos no ano em que a parte norte do mundo e a parte sul estão exatamente na mesma distância do Sol. Isso acontece devido aos movimentos que a Terra faz ao redor do Sol, como uma dança que envolve rotação, translação e precessão. No calendário gregoriano, esses dois momentos acontecem no dia 20 de março e no dia 21 de setembro. Horus, dos dois horizontes, é o deus Ra, desde o momento que nasce no leste até o momento que se põe no oeste. Simboliza o espírito vivo na matéria, o seu momento de iluminação. Ka é o nome dado à alma individual de cada ser, que permanece junto com o corpo físico, sendo alimentado por oferendas. Essa palavra significa imagem, reproduzindo em fluido a mesma imagem do corpo. Osíris é o sol poente, deidade que adentra no Duat, o submundo, e no barco Atet, o nome do barco do sol noturno. Osíris é representado como um ser verde mumificado, portando a coroa do Alto e do Baixo Egito. Ele é o governante do Duat e guia dos mortos em sua jornada para a ressurreição. Em uma mão, segura o cajado, uma vara que é usada por pastores para agarrar ou puxar as pernas dos animais que estão sob seus cuidados. Na outra, ele segura um mangual, instrumento para malhar cereais. Esses símbolos mostram que Osíris também está intrinsecamente relacionado aos ciclos da agricultura da vida e da fertilidade. Como governante do submundo, possui a sabedoria da morte e do nascimento. Thoth é o escriba celestial. Simboliza o verbo divino, a verdade e a sabedoria. É a personificação da inteligência divina. Sua esposa é a deusa Maat. Thoth aparece como um homem com cabeça de íbis, segurando papel e caneta. Ele foi um importante sacerdote atlante que introduziu a escrita, a arquitetura, a astronomia, a astrologia e que passou o conhecimento das leis universais para a civilização egípcia. O inimigo de Ra citado no hino é a Pepe, a serpente que simboliza o oculto e a destruição. Ra precisa enfrentar a Pepe por 12 horas em sua jornada noturna pelo Duat. A serpente significa a Kundalini, a energia vital pura que está adormecida nas limitações do ego de Ra. Ela simboliza as forças que pressionam Ra a agir
e se desenvolver dia após dia, pois apesar de morrer, ela renasce no outro dia, simbolizando a eternidade e a força de transformação. A Pepe é a força que faz um dia ser diferente do outro. É a transformação e os venenos que precisamos transformar em antídotos que nos cure. Assim como a serpente, Ra deve renascer, dia após dia, como uma nova pele. E apesar de voltar ao mesmo lugar que esteve antes, Ra nunca mais pode ser o mesmo, pois a cada vez que enfrenta a serpente, mais compreensão adquire de si mesmo. Esse processo é o símbolo do ser eterno que se condensa em um ser que tem começo e fim para conhecer cada vez mais sobre si mesmo, plasmando e aprendendo com seu infinito potencial. A casa do príncipe citada na vinheta se refere ao templo dedicado a Ra em Heliópolis, a cidade do sol, chamada pelos egípcios de Unet-Meret. O símbolo do sol significa o eu sou, que é a unidade de um eu manifestado e um eu em manifesto. O eu manifesto é chamado de ego ou eu. São pontos de referência, assim como as estrelas. O eu em manifesto é chamado de sou. É a origem que permeia o ego e os pontos de referência. É o todo que está em todos os tempos e espaços e, ao mesmo tempo, além deles. Conectar o Eu Sou é sobre integrar o mundo interno e externo, sabendo que o essencial é ser o ponto que equilibra ambos os mundos. Quando o ser humano aprende que as polaridades positiva e negativa faz parte de um processo maior que lhe está contido, seu ser se transforma em um fluxo yin-yang, manifestando o máximo potencial do ser humano, o equilíbrio.